o que é a modelagem na costura e como ela pode aumentar a minha renda. Se esse tema te interessa, continue aqui comigo, porque eu vou dar algumas dicas aí para você que tem esse grande sonho de dominar a modelagem na costura e, com isso, automaticamente aumentar a sua renda. Porque a modelagem é uma área importantíssima aí da costura. Na verdade, a modelagem é uma das etapas do processo de produção de uma roupa. A roupa, ela passa por vários processos, de várias etapas, na verdade. Primeiro, desde o desenho, né, que vem ali primeiro, ali onde você já pensa, visualiza, até o seu empacotamento, que é quando ela já passou pelo processo de ser cortada, ser costurada, ser revisada ali, ter feito todas as limpezas e depois a embalagem. Então, dentro de todas essas etapas está a etapa importantíssima, que é a modelagem. A modelagem é o que dá vida à roupa, tira ela do papel ali, quando ela é só um desenho, e torna essa peça, esse desenho, algo real, algo palpável. Eu costumo dar o exemplo da modelagem como se fosse você aí na construção civil. É como se fosse o engenheiro tivesse feito ali o desenho da casa, né, da construção. O engenheiro não, na verdade, o arquiteto, né, responsável ali pelo desenho, por toda a parte criativa ali daquela casa. Aí depois vem o engenheiro e já faz os cálculos, coloca ali quantos metros vai ter aquela parede, qual é a profundidade ali das sapatas, qual a largura das colunas, das cintas. Então, a modelagem, ela é considerada a engenharia da roupa. E existe 3 tipos de modelagem, né? A primeira delas é a modelagem plana, que é a mais usada. A modelagem plana, o próprio nome já diz, né? Ela é feita ali num papel, você planifica ali em 2 dimensões, e ela também é conhecida como modelagem bidimensional, as partes do corpo, todas planificadas ali no papel. É a mais utilizada, principalmente em costuras aí de indústria aí que se fazem em grande escala, porque ela é uma modelagem assim mais fácil de ser replicada. E tem a modelagem que nós chamamos de moulagem ou modelagem tridimensional, que é a modelagem que é feita diretamente aí no corpo ou com a utilização de um manequim, mas a moulagem normalmente é mais utilizada em ateliês de alta costura. São peças assim que são mais exclusivas, eu quero dizer, únicas, e elas, quando se deseja que essas peças modeladas aí diretamente no corpo ou no manequim de moulagem sejam reproduzidas, replicadas, passa-se aquele molde que foi feito diretamente no corpo, no tecido, para um papel, e aí também, mais uma vez, volta a ser uma modelagem plana. E é por isso que eu falo que até mesmo para você fazer a moulagem, eu acho importante você passar primeiro pela modelagem plana. E tem a modelagem aí computadorizada, que é feita totalmente, diretamente no computador, mas também é tirado aí, a raiz dessa modelagem computadorizada vem da modelagem plana, tá bom? Existem aí muitos mitos em torno da modelagem, as pessoas pensam assim, é só molde mesmo, molde eu consigo facilmente hoje na internet, às vezes em revistas, né? Quem acompanha meus stories aí pode até ver eu mostrando aí antigamente, quando ainda não sabia modelar, a dificuldade que era para poder tirar aqueles moldes da revista, e muitas pessoas ainda são reféns dessa técnica, né? E dependem de revistas para poder tirar seus moldes, de internet. Depende também de ter uma roupa já pronta para poder copiar, e justamente vivem utilizando dessas técnicas, dessas práticas, porque acham que a modelagem é um bicho de 7 cabeças, é a coisa mais difícil do mundo, acham que precisa ser uma pessoa
e muito estudada, formada, expert em matemática e geometria, e por se propagar aí esse mito, as pessoas têm medo. E muitas costureiras que eu até conheço trabalham aí em seus ateliês, né? E vivem dependendo aí dessas técnicas aí, vivem sofrendo aí com modelagem, com medo de arriscar. E não sabem elas, ou não sabe você, que existem muitos benefícios aí se você decide aí se aprofundar e aprimorar na modelagem. E um deles é que quando a peça ela é bem modelada, ela é muito mais valorizada. E com isso você consegue colocar mais valor naquela sua peça e com isso você consegue ganhar mais dinheiro, né? E é por isso que eu falo que com a modelagem, nosso tema de hoje, né? Você pode faturar 5 mil ou mais por mês, mas como assim, Thalita? Por quê? Uma peça bem modelada, ela é muito mais valorizada. Nitidamente você consegue ver como que ela cai bem no corpo, né? E a cliente veste, se sente bem com ela, não encontra outra que vai a deixar tão bela. Às vezes, quando você também utiliza aí daqueles disfarces, né? Porque os corpos eles não são iguais e a modelagem também estuda os vários tipos de corpos existentes. Então, se quando você está modelando aí, você percebe isso, utiliza de técnicas normalmente para poder dar aquele disfarce, às vezes na barriguinha saliente, às vezes no quadril, que é mais largo, às vezes é o busto, que é maior. Então, a modelagem tem essa função aí, de deixar a peça, além de mais bela, também confortável. E qual mulher que, ao vestir uma peça que a deixe bela, que a deixe confortável, não quer pagar por ela? Com certeza, ela percebe valor naquilo ali. Ela vê que aquela peça, ela tem um diferencial. E o diferencial você busca onde? Na modelagem. Às vezes, aquele tecido é simples, às vezes a peça aparentemente é simples, mas quando ela é vestida, ela cai no corpo, a gente costuma dizer assim, ela cai como uma luva. Então, esse caimento é fruto de uma boa modelagem. Então, vale a pena nós buscarmos esse conhecimento, buscar aprimorar nesse conhecimento e não ficar aí com essas barreiras, com esses mitos de que a modelagem não é para mim. Eu costuro há tantos anos, Thalita, não preciso fazer isso não. Com certeza, se você se dedica à modelagem, você vai alcançar uma liberdade enorme de você mesma poder fazer seus próprios moldes, né? Olha só, com a modelagem você se torna também mais experiente em reconhecer os tecidos, né? Como eu disse, em reconhecer os tipos de corpos diferentes, né? E em reconhecer também e identificar a forma como que é feita aquelas peças. Às vezes a gente olha e vê uma pence, não sabe o porquê daquela pence, e isso era uma grande dificuldade que eu tinha, né? Como que se criavam aquelas pences, principalmente quando nós modelamos a parte do busto da mulher, do corpo feminino. Isso para nós é algo que você sabe que incomoda um pouco quando não tem aquele encaixe perfeito, quando fica dando papos, né? E na modelagem, a gente percebe que com algumas pences e alguns ajustes, você consegue dar um encaixe perfeito, ou seja, para aquele corpete, ou seja, para aquele blazer, ou seja, para aquela blusa, né? Então, a modelagem, ela é a alma da roupa, e ela faz com que a roupa seja vista tenha mais valor, ela seja mais desejada, e com isso, ela custe mais, com certeza. E com isso, você fature mais. Por quê? É justo. A cliente está vendo que aquela peça tem um diferencial, que aquela peça está vestindo bem, que aquela peça me deixou mais magra, né? É isso que muitas preocupam, né? Então, ela vai pagar mais por isso. E você pode cobrar mais por isso. Mas imagina se você, quando vai atender aquela cliente, seja talvez você trabalhe sob medida, né? Aí ela quer uma peça, aí você pede, traz uma roupa sua que você gosta lá da sua casa para poder copiar o molde, né? Então, às vezes, isso já tira um pouco o seu valor de profissional.
porque você está fazendo uma cópia, né? Então, com certeza você será muito mais bem vista, muito mais bem valorizada se você dominar a modelagem e conseguir você mesma fazer os seus moldes, né? E olha, um dos maiores benefícios que eu vejo também na modelagem é que é nesse processo que você consegue prever alguns possíveis defeitos que possa vir a ter aquela roupa. Às vezes, quando você não se preocupa com essa parte, não faz bem o seu molde, ou não sabe fazer nem de jeito nenhum, pega um molde qualquer lá pronto e visualiza, ou já corta diretamente no tecido, com uma roupa aí qualquer em cima, você não consegue prever se aquilo ali vai dar certo ou não no corpo. Você não consegue ali eliminar possíveis defeitos que aquela peça venha a ter. E aí, com isso, na hora da costura, ou na hora que o cliente vai experimentar, aí você consegue ver, nossa, deu um papo aqui nas costas, como que eu vou resolver isso agora? Né? Ah, não, aqui no ombro tá jogando para trás, como que eu resolvo? E às vezes não tem nem como consertar. E aí você perde tempo, você perde dinheiro e às vezes você perde até cliente. Perde a venda também, né? Se você trabalhar com pronta entrega. Então, quando você faz uma boa modelagem, quando você se dedica a isso, quando você sabe dominar isso, ali, na hora do molde, você já prevê os possíveis defeitos, você já elimina. Se for molagem, você faz num tecido mais barato, num tecido mais em conta, e aí você consegue driblar esses defeitos praticamente quando você costura aquela peça e o cliente experimenta, ela cai, ela encaixa perfeitamente e talvez vai ter defeitos que serão mínimos que dá para você consertar. Então, você ganha tempo, economiza tecido, né? Porque você não vai desperdiçar aí o tecido fazendo uma peça que ficou errada e satisfaz o seu cliente, que é o mais importante, né? Com isso, você o quê? Ganha mais, é uma profissional valorizada pelo seu trabalho e pode cobrar mais por isso, porque você se dedica, né?